Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, e ontem à noite a Câmara dos Deputados aprovou a MP 927, que, entre outros pontos, prevê antecipação de férias feriados, concessão de férias coletivas, teletrabalho, entre outras medidas aí que alteram a legislação trabalhista nesse período de pandemia. A oposição tentou aí adiar a votação, não conseguiu. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, chegou a dizer que se tratava de uma nova reforma trabalhista em plena pandemia. Como é que você viu a aprovação dessa MP, Fausto? Bem, então, Glauco, o que a gente viu ontem foi uma ratificação pelo Congresso Nacional do que o governo já tinha proposto, né? Foi a primeira grande medida ali que mexia com os direitos trabalhistas durante a pandemia. Ela tem várias medidas diversas, passando por antecipação de férias, passando por extensão do banco de horas, e eu acho que o mais grave de tudo isso ali é a ratificação dessa ideia do contrato individual. Então, a Câmara, de certo modo, ela ratificou a proposta que veio pelo governo. Agora, mais grave do que tudo isso, porque isso já estava em andamento, já era uma MP, é que o Congresso Nacional ontem ainda aprovou, em meio a um destaque, ou seja, depois da votação da própria medida, um destaque do PP, que simplesmente quase que extingue todas as convenções e acordos coletivos para o próximo período. O que ele diz? Ele diz que todas aquelas empresas que tiveram que parar por conta da pandemia, obrigado por órgão público, por isolamento social, estão dispensadas do cumprimento dos acordos, inclusive das ordens judiciais. Ou seja, o que a gente viu aí no destaque foi, na verdade, um grande absurdo, porque vai criar um monte de confusão, vai criar um monte de problemas em relação ao cumprimento dos direitos trabalhistas, e que a gente não consegue muito entender como é que isso passa dentro do Congresso Nacional, sem uma discussão ampla com a sociedade. Mais uma vez, o que a gente viu ontem foi que, de novo, um grupo do Congresso Nacional quer fazer uma reforma, quer ampliar a reforma trabalhista, sem discutir de fato com todos os conjuntos da sociedade. Mais uma vez é uma emenda, mais uma vez é um destaque, que vai alterando radicalmente a lógica da organização dos trabalhadores, a lógica da defesa dos direitos dos trabalhadores e um ataque frontal ao direito coletivo. Eu acho que nós estamos assistindo aí mais um episódio de um movimento que é preciso ser contido. Nós conseguimos fazer esse movimento dentro do Senado, derrubamos os destaques, em especial esses jabutis, que vem da Câmara, aprovados assim de última hora, na 936, e agora vamos ter que passar pelo enfrentamento novamente da 927. Então, para além, Glauco, de novo, do que foi aprovado e que já estava previsto na 927, são esses conjuntos aí de questões e de possibilidades que as empresas passam a ter por conta da pandemia. A gente tem mais aí um agravante que a gente vai ter que enfrentar agora na disputa do Senado. Quer dizer, esse destaque do PP praticamente cria um estado de exceção no âmbito da legislação trabalhista. A gente lembra aqui da declaração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, naquela reunião ministerial bastante simbólica, dizendo de querer passar a boiada ali na área do meio ambiente por conta da pandemia, mas a gente está vendo que a boiada também passa na legislação e nos direitos trabalhistas, Fausto. Isso a gente já vem assistindo, A gente veio assistindo isso já no 936. Há uma grande tentativa, primeiro, de retornar todos o que foi previsto no 905, da MP 905, que ali já era, assim, uma reforma trabalhista 2.2, que a gente conseguiu ali barrar essa reforma trabalhista no Congresso Nacional, e cada medida provisória nova que vai sendo discutida dentro do Congresso, há uma tentativa de trazer de volta uma série de dispositivos ali da 905. E dessa vez eu diria que foi até muito além, porque o destaque suspende o cumprimento de acordos trabalhistas celebrados, e incide inclusive sobre ações judiciais. Claro, são as atividades parciais, as atividades das empresas que teve ali paralisação durante a pandemia, mas na verdade o que você está vendo é uma interferência direta ali
da legislação no próprio acordo. Eu acho que nós estamos num momento desse que nós temos que nos contrapor a medidas como essa. Não é que nós nos recusamos a discutir qualquer coisa em relação ao direito trabalhista, mas nós temos que entender que esse embate precisa ser feito de maneira mais democrática. Nós precisamos ter espaço, tempo para discussões, e não vai ser no meio da pandemia, você vai aceitar que se faça esse tipo de reforma. Eu acho que nós estamos nesse momento agora, um daqueles momentos de se contrapor a esse tipo de medida. A medida provisória já trazia uma série de problemas, já trazia elementos que questionam a lógica do acordo coletivo, em especial a implementação e a extensão dos acordos individuais, e agora o que a gente vê é essa possibilidade, então, do não cumprimento dos acordos já celebrados. Não faz o menor sentido o que foi aprovado, e a gente espera que o Senado, que é a casa revisora, reveja essa medida para que a gente possa voltar a um grau mínimo de normalidade. Agora, Fausto, ontem nós tivemos também, por parte do Copom, a redução da taxa Selic para 2,25%, o menor patamar histórico. Temos aí também a possibilidade de uma redução na próxima reunião de mais 0,25%. No entanto, esse é um movimento de redução na taxa de juros que foi feito pela maioria dos países por conta justamente dessa crise sanitária, econômica que nós temos em função da pandemia da Covid-19. E o Brasil, mesmo com esse corte, continua aí entre as taxas de juros mais altas do mundo. Isso vai ser suficiente para dar algum estímulo para a economia, Fausto? Bem, Glauco, o Copom fez o que o mercado mais ou menos esperava, né? A redução era esperada. Era esperada porque nós estamos com uma taxa de inflação, inclusive, muito abaixo da meta. E eu acho que esse é o momento de fazer uma grande discussão no país sobre o sistema de metas de inflação, uma vez que o Copom precisa cumprir aquilo que está definido, então. Porque o que a gente tem visto e assistiu em vários momentos é que quando você tinha algum risco da meta na parte de cima não ser cumprida, o Copom elevava os juros, né? Agora, o sistema de metas ele funciona nas duas extremidades da meta de inflação. Ou seja, quando a meta de inflação também está abaixo da meta, abaixo, né, do patamar mínimo, é importante que o Copom se movimente. Ou seja, nós estamos com uma inflação muito abaixo dos 3% prevista aí para os próximos 12 meses. Então, você precisa, de fato, incidir sobre a taxa de juros. A redução foi uma redução importante porque você vai nesse caminho, mas a próxima reunião vai ser só em agosto. Então, o que você deveria estar caminhando? Você deveria estar caminhando por uma redução mais acelerada dessa taxa de juros. Nós sabemos que, primeiro, a economia está fria, nós estamos caminhando por uma recessão histórica, é muito provável que o PIB agora que vai ser anunciado do trimestre seja uma das maiores derrubadas do PIB da nossa história, a economia está paralisada e você precisa de instrumentos para voltar minimamente a economia a girar. A gente sabe que não é só a taxa de juros, mas é também a taxa de juros. A sinalização de que o Copom está caminhando para um processo de aquecimento da economia por meio das ferramentas macroeconômicas que estão à sua disposição precisa ser implementada, precisa ser declarada. A redução é uma redução, sim, importante, porque reduções são importantes nesse momento, mas aquém da necessidade. E mais importante até do que essa discussão, nós precisamos abrir a discussão sobre o regime de metas. O regime de metas de inflação, ele precisa funcionar nas duas pontas, tanto para quando eleva-se a inflação para cima da meta, do termo da meta, quanto quando ela cai para baixo. Porque quando a inflação está caminhando, o que a gente está vendo, em meses consequentes de inflação negativa, o que a gente está assistindo é que o país, de fato, está paralisado e nós estamos já no meio de uma grande recessão. E as ferramentas aí da macroeconomia precisam ser utilizadas. O Copom e a taxa de juros é uma dessas ferramentas. Ele pode implementar outras, mas essa é uma das ferramentas importantes que a gente espera que seja corrigido. A rota da macroeconomia precisa ser corrigida. Neste momento, não faz o menor sentido a gente ter taxas de juros com positivas, né? Ou seja, a gente ter taxas de juros acima da própria inflação, uma vez que isso vai inibindo a lógica do próprio crescimento que já está paralisado. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.